Convidamos o Dr. Francisco Araújo Júnior para o tema de princípios das cirurgias da coluna vertebral. Francisco Araújo é formado em medicina pela Universidade do Estado do Pará, fez residência em neurocirurgia no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, estágio em cirurgia da coluna no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, é preceptor de residência de neurocirurgia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e professor do curso de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe. Doutor Francisco, muito obrigado por aceitar o nosso convite e já pode ficar à vontade para dar início à palestra. Perfeito. Obrigado. Inicialmente, eu agradecer a todos vocês aí pelo convite e parabenizar todos que estão envolvidos na realização do congresso, que está bem legal, bem organizado, com temas extremamente bem interessantes, tá? Então, hoje tive esse objetivo aí de falar um pouco sobre princípios das cirurgias da coluna vertebral. É um tema um pouco complicado, diria assim, porque é difícil a gente falar só sobre cirurgia e não buscar o início de tudo, certo? Tanto é que o próprio nome diz, né? O significado da palavra princípio, a gente vai ver que tem vários significados, se a gente colocar no Google, e todos eles se remetem basicamente ao início de tudo, tá? Então, desde da história antiga, na época de Hipócrates, foi um dos primeiros a estudar a anatomia da coluna vertebral, e ele conseguiu identificar as curvas da coluna vertebral e, associado a isso, estipular alguns tipos de tratamento, para tratamentos não invasivos, né? Não cirúrgicos, digamos assim, para fazer um realinhamento da coluna. E depois Aristóteles estudou mais a parte de biomecânica, e a primeira laminectomia, que foi uma descompressão feita com sucesso, foi feito alguns anos depois, já na idade depois de Cristo. Então, a gente sempre tem que ter um início, um meio e um fim, para a gente conseguir entender um pouco dos princípios cirúrgicos. Eu diria que esse slide aqui é o mais importante dessa aula, principalmente para os acadêmicos de medicina. Não adianta nada eu saber operar um paciente, ser um excelente cirurgião, se eu não sei o básico. Tá? Então, eu tenho que entender a anatomia, tenho que entender a histologia, principalmente do disco intervertebral, saber um pouco de fisiologia e também entender a biomecânica, saber os movimentos que a coluna vertebral pode realizar, entender a curvatura, entender a sua relação com as demais estruturas do corpo, como a pelve, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. A partir daí, então, com isso, eu vou ter essas correlações anatômicas, eu vou ter que ter um extremo conhecimento sobre dor, e aqui entra a importância da fisiologia. Daí a parte da biomecânica em relação ao balanço entre a coluna e a bacia. A gente avançando um pouco, a gente vai ter uma fase intermediária do nosso conhecimento, onde a gente vai partir um pouco mais para a parte clínica. E aqui é extremamente importante eu frisar isso, e eu quero que essa mensagem seja entendida por todos vocês. Para vocês terem ideia, aproximadamente 36% dos discos intervertebrais da coluna lombar, eles são normais. Somente esses 36%. Com o passar dos anos, a coluna lombar, como qualquer outro segmento da coluna, vai sofrendo alterações degenerativas e acima dos 60 anos, a gente tem basicamente 80% das pessoas com alterações degenerativas, ou seja, se eu fizer uma ressonância numa pessoa extremamente assintomática, com mais de 60 anos aproximadamente, essa pessoa, na grande maioria das vezes, ela vai ter algum grau de degeneração da coluna. Então, por que isso aqui é importante? Porque nem sempre a imagem é a causa da dor do paciente. Tá? Então, isso aqui é algo extremamente importante que a gente tem que levar. Se vocês forem ver, a gente tem muito poucos discos normais. A maioria deles vão estar alterados. A gente vai ter essas alterações, seja no disco, seja numa alteração, numa curvatura da coluna, seja nas articulações da coluna, enfim. Então, a gente vai ter alteração nos exames de imagem, mas o mais importante é a gente reconhecer a dor do paciente. E é exatamente isso que vocês têm que frisar. Vocês têm que fazer uma boa anamnese para você saber o que o paciente está reclamando e o que é que ele está sentindo de sintomas. E correlacionar isto com os achados de exames complementares. Se uma coisa bater com a outra, é perfeito. A gente tem uma doença que realmente pode estar vindo da coluna. Tá? E a partir daí a gente tem que saber, como médico, independente da especialidade que nós formos fazer, que existem tratamentos não invasivos, tá? Que na grande maioria é o que o paciente acaba se beneficiando.
tá? Então a gente não é, eu sou cirurgião, eu defendo muito a minha área, mas enfim, a gente tem que saber tratar esse paciente de maneira não invasiva antes de levá-lo para um centro cirúrgico. E a partir do momento que a gente chega na indicação cirúrgica, a gente tem que ter um tripé. Então é esse tripé que basicamente é o princípio da cirurgia de coluna. A gente tem que fazer uma descompressão das estruturas nervosas, a gente tem que manter uma estabilidade da coluna e a gente tem que fazer uma correção de deformidades que eventualmente esse paciente pode ter. Então, esses três critérios são os critérios básicos dos princípios de qualquer cirurgia de coluna. E qual que é a intenção disso? É ter um pós-operatório, um paciente feliz, um paciente que realmente tenha sido beneficiado por um procedimento cirúrgico. O problema é que nem sempre a gente consegue isso. A gente pode ter um paciente que não diz, putz, doutor, essa cirurgia que o senhor fez em mim só não me causou mais dor. Será que se eu tivesse entendido isso aqui, será que se eu tivesse entendido essa parte mais básica, eu teria levado realmente esse paciente para a cirurgia? Então, isso é uma questão que às vezes é muito difícil de responder, tá? Então, mesmo seja nas fases iniciais da nossa profissão como cirurgião de coluna, ou nas fases mais tardias também, tá? Conforme a gente vai tendo mais experiência, às vezes, mesmo assim, essa resposta é difícil, tá? Então, a gente sempre tem que tentar seguir essa correlação desses princípios para evitar possíveis iatrogenias, tá, nesse paciente. Então, eu vou falar um pouco de anatomia, não é o objetivo da aula, mas só para a gente ter um pouco mais de ideia. A gente tem que ter ideia sobre a questão das curvaturas da coluna. Isso aqui é uma vértebra lombar. Na vértebra lombar, a gente, só como exemplo, na verdade, porque isso aqui acaba se valendo para as demais vértebras, a gente tem uma porção anterior, que é o corpo vertebral, e uma porção posterior, que é o arco posterior. Esse arco posterior ele é formado pelas lâminas, pelos processos espinhosos e transversos, e pelo pedículo, que nada mais é do que a ponte, né, da comunicação do arco posterior com a porção anterior da coluna, que é o corpo vertebral. Uma coisa extremamente importante que a gente tem que levar em consideração é que, na hora que a gente for planejar uma cirurgia, na hora que a gente for avaliar um paciente, é que 80% da sobrecarga do peso da pessoa está na parte anterior do corpo vertebral, onde o restante está na parte posterior. Isso aqui é extremamente importante. Um outro fato extremamente interessante que nos leva a definir qual a melhor abordagem a ter para o paciente é a questão do espaço discal, principalmente na região lombar. A gente vai ver que no nível L5, S1, a gente tem uma lordose de 15 graus, aproximadamente. No nível L4, L5, uma lordose de 12 graus. No nível L3, L4, uma lordose de 10 graus. Então, a gente vai vendo que conforme a gente vai descendo para o segmento lombar, essa lordose vai aumentando. Então, se eu tenho que corrigir uma lordose do paciente, por exemplo, às vezes o ideal é eu corrigir mais na parte lombosacra, ou então na L4, L5, para a gente poder conseguir corrigir um pouco mais essa curvatura. Quando a gente junta duas vértebras, a gente acaba tendo o que a gente chama de unidade funcional, que nada mais é do que o nível ou então o segmento. Então aqui a gente tem uma imagem ilustrativa de uma coluna cervical, tá? A gente tem uma vértebra, outra vértebra, formando um segmento da coluna cervical, e nesse segmento a gente vai ter o disco e todas as estruturas ligamentares e muscular em volta da coluna. Na imagem da coluna lombar também é semelhante, a gente tem toda a musculatura, então toda essa musculatura que tem paravertebral, seja posterior, seja anterior, faz parte do segmento, tá? E uma coisa que é importante frisar aqui é a gente ter conhecimento, né, para não falar besteira. Na coluna lombar, a gente não tem mais medula, né? Nossa medula está terminando, na verdade, entre L1 e L2, na grande maioria das vezes. Tá? Então, daqui de L2 para baixo, a gente só vai ter basicamente a cauda equina. E essa anatomia é importante na hora da gente decidir a abordagem do paciente. Se a gente for levar em consideração algumas peculiaridades anatômicas, a gente for analisar todo o segmento da coluna, desde a região cervical até a região lombosacra, a gente vai ver que tem várias relações anatômicas extremamente importantes. Se a gente for ver a coluna cervical, ela tem os grandes vasos do pescoço, como a carótida, a jugular, a gente tem o esôfago, tem a traqueia na porção anterior, tem a tireoide, então são estruturas que a gente se depara durante um procedimento cirúrgico. E qual que é a importância de conhecer essa anatomia locorregional? Para a gente saber por onde acessar a coluna cervical. Eu não tenho que lesar estruturas nobres, então eu tenho que ter um corredor para isso.
Na junção cérvico-torácica é extremamente importante a gente ter um conhecimento anatômico da coluna vertebral com os grandes vasos, os ramos da aorta e o próprio arco aórtico, tá? Na coluna torácica, a partir do momento que a gente vai começando a descer um pouquinho mais, a gente vai ver que o que é mais importante, além do conhecimento anatômico em relação aos pulmões, é em relação aos grandes vasos, como a veia cava e a aorta descendente. Na transição tóraco-lombar, eu tenho que ter ideia da localização do diafragma, porque às vezes eu posso fazer uma cirurgia por um acesso lateral à coluna e esse diafragma pode me atrapalhar. Então eu tenho que ter noção disso e também das costelas, tá, associadas a isso. Na região lombosacra, quando a gente faz um acesso anterior à coluna vertebral, a gente vai se deparar com estruturas extremamente nobres, que é a aorta e suas ramificações ilíacas, assim como as veias ilíacas e eventualmente a veia cava. Então, além disso, a gente tem o ureter. Então, o conhecimento dessas estruturas é extremamente importante para o cirurgião de coluna. E assim, independente se eu faço uma cirurgia via anterior ou se eu faço uma cirurgia via posterior, na coluna lombosacra, por exemplo, esses vasos aqui, eles podem ser lesionados, mesmo fazendo a cirurgia por trás. Tá? Então, isso é uma coisa que, eventualmente, a gente tem que ter conhecimento. E se a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba sendo eufórico demais no procedimento cirúrgico, podendo levar a uma iatrogenia mais significativa para o paciente. Então, a partir do momento que eu tenho um pouco mais de conhecimento anatômico e a gente vai avançando no nosso conhecimento, a gente vai fazendo o planejamento cirúrgico do paciente. Para eu fazer esse planejamento cirúrgico, ele vai começar desde o início do diagnóstico correto, tá? Até o segmento pós-operatório. E é isso aqui um pouquinho que a gente vai discutir aqui nessa aula. Diagnóstico, para ser um diagnóstico correto, a gente tem que ter um embasamento de anamnese muito bom. Tem que saber como é que é a dor, saber as características da dor do paciente, saber se ele tem uma dor neuropática associada, se tem algum grau de déficit motor ou eventualmente até alterações sensitivas associadas. Esse paciente, será que ele pode ter uma compressão radicular ou eventualmente uma compressão medular, se tiver alguma doença na coluna cervical ou torácica? E a partir daí eu faço alguns exames complementares exatamente para a gente chegar a esse diagnóstico. E nesses exames complementares é extremamente importante eu verificar sinais de instabilidade. Será que a coluna está mais solta, digamos que assim? Porque se esse paciente tiver sinais de instabilidade, o meu planejamento cirúrgico é um. Se esse paciente não tiver instabilidade e o meu procedimento proposto não gerar uma certa instabilidade, o meu tratamento pode ser outro. E aqui nos exames complementares, pessoal, eu quero frisar um negócio extremamente significativo. A maioria, hoje em dia, das pessoas acha que ressonância é o melhor exame para ver coluna e tudo mais. Isso, realmente, a ressonância ela nos dá uma noção muito boa de como que estão as partes moles ali, o comprometimento medular ou radicular, a gente consegue avaliar bem o disco. Mas uma coisa que é extremamente importante nesses exames complementares é o raio-x, tá? A radiografia da coluna. Seja ela nas incidências anteroposterior, nas incidências laterais, nas incidências oblíquas. Então, assim, é um exame extremamente importante. No raio-x, eu consigo fazer um exame, uma parte dele que é uma radiografia funcional, que a gente fala, onde o paciente faz uma flexão e uma extensão, seja da cervical ou da lombar, e a partir daí a gente consegue ver se tem algum sinal de instabilidade. Além disso, a gente consegue calcular alguns parâmetros que são extremamente importantes, que são os parâmetros espinopélvicos, tá? E isso só o raio-x nos dá. Nem ressonância, nem tomografia vai nos ajudar nesse ponto, tá? Então, na hora de fazer um planejamento cirúrgico, o raio-x tem que fazer parte desses exames complementares desse paciente. Então, aí eu chego ao diagnóstico. O paciente tem uma doença degenerativa, ele tem um tumor, ou ele foi vítima de um trauma, ou ele tem algum grau de deformidade, como uma escoliose idiopática. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho todos esses dados de anamnese, exame físico e de exames complementares, eu consigo chegar no diagnóstico, para daí programar o melhor tipo de tratamento que esse paciente pode ter. Aqui, algumas das técnicas que a gente utiliza no nosso dia a dia, e eventualmente não necessariamente são técnicas, mas são aparatos, como, por exemplo, o procedimento endoscópico. O procedimento endoscópico, hoje em dia, é uma coisa que tem crescido bastante, tem bastante cirurgiões de coluna focando na maioria desses tratamentos, que ajuda muito o paciente. Então, será que esse paciente, por exemplo, se eu tenho um paciente lá com uma dor lombar, que possivelmente pode ser causado por uma hérnia de disco, será que esse paciente só se beneficiaria com uma dissectomia, que seria retirado do disco?
Ou será que esse paciente precisa fazer uma fixação da coluna? Tá? Então, tudo isso aqui são opções de tratamento que a gente tem. Tá? Às vezes, a gente se depara com o paciente com tumor metastático na coluna, isso é uma coisa extremamente comum hoje em dia. E será que esse paciente precisa ser submetido a uma cirurgia para ressecar esse tumor? Ou será que ele pode ser feito somente uma descompressão para aliviar a dor desse paciente? Tá? Então, são coisas que a gente tem que sempre perguntar. Às vezes, um paciente com um tumor, por exemplo, ele pode se beneficiar de uma cimentação vertebral. O que é isso? Nada mais é do que colocar cimento na vértebra que está com a lesão para deixar essa vértebra mais forte. E às vezes, uma cirurgia dessa, uma cirurgia menos invasiva, o paciente acaba se beneficiando mais do que, por exemplo, fazendo uma fixação da coluna, que é um procedimento um pouco mais agressivo. Além disso, dependendo da clínica do paciente, a gente pode fazer somente procedimentos intervencionistas em dor. Então, às vezes, eu tenho lá um paciente idoso, com 70, 80 anos, que tem uma artrose na coluna. Será que essa artrose na coluna precisa de uma fixação de coluna? Será que se eu fizer só uma infiltração com anestésico local e com corticoides na coluna desse paciente, será que ele não pode melhorar? Será que se eu fizer uma radiofrequência, que é um procedimento também para tratamento de dor, que na verdade a gente vai fazer uma lesão, uma neuromodulação de uma raiz nervosa, por exemplo, será que se eu fizer isso por esse método, ele não vai melhorar a dor? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir a técnica que a gente vai fazer para esse paciente. E outra coisa que nos auxilia também, que não é tanta a realidade do Brasil, é a utilização de robótica nas cirurgias de coluna para ajudar nos implantes de materiais. Aí a gente se depara com duas grandes coisas, tá? Que é a cirurgia convencional ou uma cirurgia minimamente invasiva, que é a grande questão hoje em dia na cirurgia de coluna. Qual que é a diferença básica entre elas? Além da questão de menos dor no pós-operatório, uma recuperação melhor no paciente, o grande X da questão é que eu vou ter menos dano muscular. Tá? Por que eu vou ter menos dano muscular? Aqui nessa imagem a gente observa isso aqui é uma incisão na região da coluna lombar, tá? Então, se a gente for avaliar, o paciente foi submetido a uma cirurgia de descompressão, foi tirado todo o processo espinhoso e para isso teve que fazer um afastamento da musculatura vertebral, paravertebral muito importante. Esse músculo que tá aqui, ele foi totalmente deslocado das suas inserções. Então, isso gera uma dor muito grande no pós-operatório. E aqui a gente tem a imagem da descompressão. E aqui, nessa outra imagem, a gente tem uma cirurgia menos invasiva, onde eu consigo fazer por um acesso que a gente chama de acesso tubular, colocar dilatadores ao redor do músculo, fazendo com que eu tenha menos lesão muscular, consiga fazer uma descompressão tão efetiva quanto esta. E é capaz que esta descompressão acabe sendo mais benéfica para o paciente do que esta ampla descompressão. Tá? Então, tudo isso aqui é extremamente importante hoje em dia. Nessa imagem, nesse slide aqui, a gente tem algumas demonstrações do acesso tubular. A gente entra pelo músculo paravertebral, sem fazer um deslocamento da inserção dele da coluna. Tá? Então, com isso, a gente acaba conseguindo chegar à coluna, fazer a descompressão, tirar os ligamentos que podem estar causando compressão, por exemplo, aqui. E aqui é uma imagem da visualização que a gente teria da descompressão. Será que essa descompressão ampla é melhor que essa? Tá? Hoje em dia a gente observa que isso aqui não é necessário. Isso aqui acaba sendo o suficiente para o paciente. Se a gente observar, eu consigo fazer uma descompressão menos invasiva, eu consigo fazer um acesso menos invasivo e causar uma descompressão tão ampla quanto a do acesso mais invasivo. E aqui eu tenho uma imagem de pequenas incisões, isso aqui é uma imagem do pós-operatório, de uma cicatriz, onde o paciente foi feito várias descompressões em lados alternados com acesso tubular. Aí vocês podem perguntar, mas se ele fez uma de cada lado, não era melhor ter feito um corte grande aqui, ter descomprimido mais? Não, aqui eu acabo tendo menos lesão na musculatura da coluna. Aqui é uma outra imagem, que é um outro tipo de acesso, que ao invés de eu entrar aqui no meio, descolar toda essa musculatura, eu faço um acesso paravertebral, eu consigo fazer uma incisão na linha média, na pele, e depois faço duas incisões na parte da face muscular, que a gente fala,
para eu ter acesso ao músculo. E tendo acesso ao músculo, eu consigo passar os parafusos que eu preciso, eu consigo fazer todas as descompressões que eu preciso. Isso aqui acaba sendo muito menos agressivo do que se eu fizer uma incisão aqui na linha média e descolar toda essa musculatura. A partir daí, a partir do momento que a gente tem conhecimento dessas técnicas minimamente invasivas, a gente tem que saber qual a melhor forma de eu acessar a coluna desse paciente. Seria via anterior, via lateral ou via posterior, ou precisa fazer um acesso combinado? Muitas vezes precisa se fazer um acesso lateral associado a um acesso posterior. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante na hora da gente fazer o planejamento cirúrgico. E aqui a gente tem entre o acesso anterior e o anterolateral, e entre o acesso lateral e o acesso posterior, a gente tem o acesso posterolateral. São todas as opções que a gente tem para chegar até a coluna. E como que eu vou escolher essa via? Eu preciso saber o local da lesão, eu preciso saber o tipo da lesão, se esse paciente tem uma fratura, se ele tem um tumor, se é uma doença degenerativa, se é uma deformidade. Eu tenho que saber qual que é o objetivo do meu procedimento e, além disso, eu tenho que ter o conhecimento técnico. Não adianta eu saber que existem os acessos, só que eu não sei fazê-lo. Então, eu tenho que saber fazer esse procedimento para poder beneficiar o paciente. Porque, por exemplo, tem pessoas que são extremamente competentes no acesso lateral. Então, com certeza, se o paciente for submetido a um acesso lateral à coluna por esse cirurgião, ele vai ter bons resultados. Diferente de uma pessoa que nunca fez o acesso lateral e tem que fazer um acesso pela primeira ou segunda vez. Então, esse paciente talvez não tenha tanto benefício com esse tipo de acesso. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. O conhecimento técnico e a curva de aprendizagem ela é extremamente necessária para a gente aprimorar esse tipo de tratamento. Aqui alguns princípios que a gente tem que ter ideia da cirurgia de coluna cervical, e isso aqui é uma coisa básica que a gente até comenta com os residentes, e que são coisas extremamente importantes. Aqui eu tenho uma coluna cervical com uma lordose. Cada vez que eu vou perdendo a lordose, ou seja, se ela vai ficando mais reta, a medula vai acabar tendo mais contato com a parte do corpo vertebral. Então, se eu faço uma descompressão via posterior, o que é que pode acontecer? Pode piorar a lesão na medula, tá? E, eventualmente, depois, com o passar do tempo, acontecer uma cifose, porque eu fiz uma descompressão da parte posterior, tirei toda aquela bandagem de ligamentos e musculatura que segura a parte posterior da coluna. Tá? Então, isso aqui é algo extremamente importante na hora da gente decidir qual seria a melhor forma de acessar. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que tem dependendo de uma doença que geralmente é muito comum a gente observar, que é a mielopatia cervical, que é quando já tem vários osteófitos, várias hérnias de disco causando compressão da medula. Quando eu tenho essa situação e o paciente tem uma retificação da coluna, o ideal seria fazer uma descompressão via anterior e até mesmo às vezes combinada. Agora, se eu tenho um paciente mesmo assim com lesão na medula, com várias hérnias de disco, só que ele tem uma lordose preservada, aí às vezes, se são vários níveis acometidos, às vezes o acesso posterior pode ser realizado. E uma coisa extremamente importante que é uma questão anatômica, que a gente acaba não dando tanto valor assim quando a gente está começando nessa parte de cirurgia de coluna. Aqui eu tenho uma visão posterior da C1 e da C2. Se a gente observar, vários grupos musculares se inserem no processo espinhoso de C2. Então, se eu faço uma cirurgia via posterior e eu preciso chegar de C3 para baixo, o ideal é eu nunca violar essa musculatura, eu nunca desinserir essa musculatura, porque se eu desinserir, eu gero mais dor no paciente no pós-operatório e posso gerar uma instabilidade da coluna também. Só que uma coisa importante aqui lógico, se eu tiver que acessar esses dois níveis, aí não tem como eu não lesar essa musculatura, mas se eu não preciso chegar em C2, então o ideal é evitar ao máximo isso aqui, porque na hora que a gente faz uma incisão na pele, por exemplo, eu quero abordar C3 e C4, minha incisão na pele vai ser um pouco mais acima do nível C3, porque eu tenho que expor ela lateralmente e tudo mais. Então, sempre tem que preservar essa musculatura sempre que possível. Na coluna lombar, como eu já falei no slide lá no início da aula, essa questão de conhecimento da lordose aqui é extremamente importante, porque se a gente precisa ganhar lordose, a gente tem que abordar os níveis mais baixos da coluna.
E com o passar dos anos, a gente observa que vai acontecendo isso. O disco intervertebral vai perdendo altura, ele vai diminuindo de altura e a gente vai perdendo lordose. Se eu tenho um paciente desse jeito, eu tenho que ganhar lordose, às vezes, no tratamento. E uma das formas de ganhar lordose é aumentando o espaço entre esses discos, entre essas vértebras. Aqui a gente tem um raio-x de uma paciente que já tem um grau avançado de discopatia, e aqui o pós-operatório, eu coloquei uma prótese via anterior e a gente consegue ganhar lordose e melhorar a dor desse paciente. Um outro princípio importante que a gente tem que ter ideia é que a coluna, o corpo vertebral é como se fosse um cubo. Imagine um cubo mágico, tá? Então, o que é que acontece? Qual que é a importância dessa teoria do cubo mágico? Por exemplo, se eu tirar a linha do meio do cubo, a linha do meio no sentido horizontal, essa coluna desaba. Isso aqui é o princípio do trauma. Já se eu tirar a coluna do meio no sentido vertical, eu vou ter um aparato lateral e esse aparato lateral vai dar sustentação a essa coluna. Então, por exemplo, suponhamos se eu tenho que fazer uma descompressão via anterior, ou seja, eu tenho que tirar o corpo, às vezes eu não preciso tirar todo o corpo. Eu posso tirar só a parte posterior, como está nessa imagem aqui no item C ou no item D, faço a descompressão do canal vertebral, coloco uma prótese aqui e consigo manter a altura. E esse restante do corpo vertebral aqui na frente, ele vai acabar me dando um aparato também. Então, isso aqui são formas de eu evitar a iatrogenia. Outra coisa importante, quando a gente faz uma cirurgia de coluna lombar, principalmente, quando a gente coloca os parafusos, a gente tem que seguir uma triangulação. O que é essa triangulação? Aqui o acesso seria via posterior. Eu entro aqui e coloco os parafusos. Esse parafuso reto, está entrando nessa imagem aqui, é um parafuso que provavelmente ele pode ser, digamos que assim, arrancado de maneira mais fácil do que este. Então, quando eu tenho um parafuso, quando eu faço uma triangulação, a força de arrancamento desse parafuso, ela acaba sendo muito maior, ou seja, para eu arrancar esse parafuso do corpo vertebral, eu tenho que fazer uma força muito maior do que para arrancar este. Então, isso deixa muito mais estável, esses parafusos, deixa a coluna muito mais estável. Então, outra coisa importante é o comprimento que esse parafuso vai chegar no corpo vertebral. Eu não posso colocar esse parafuso terminando aqui, porque se eu terminar aqui, a força de arrancamento nele vai ser baixa, ou seja, para eu tirar o parafuso, para eu arrancar esse parafuso, não vou precisar de tanta força. Então, o ideal é sempre a gente ter essa triangulação. E, além disso, a gente acaba tendo mais substrato ósseo, por exemplo, do que numa imagem como essa. Então, quanto mais triangular possível for a colocação desses parafusos, melhor e mais estável vai ficar. Não tem como a gente falar de coluna, falar só de osso e esquecer a medula. E então, aqui um corte axial da medula, e só para a gente ter ideia da questão anatômica, e na parte, geralmente quando a gente vai fazer uma cirurgia na medula, envolvendo a medula, que são geralmente para ressecção de tumores medulares, a gente tem que sempre seguir o princípio de menor manipulação possível da medula espinhal. E quando a gente tiver que entrar na medula, a gente tem que sempre tentar achar a linha média dela na região posterior e fazer esta via de acesso, que aqui a gente vai estar envolvendo os funículos posteriores, que não são tão importantes assim, como, por exemplo, o córtico espinhal, que está na parte mais anterolateral da medula espinhal. A partir do momento que eu consigo planejar isso, do ponto de vista cirúrgico, planejar a cirurgia do paciente, eu tenho que ver como é que eu vou anestesiar esse paciente. Será que se eu fizer só uma sedação com anestesia local, esse paciente eu consigo fazer a cirurgia que eu estou querendo nesse paciente? Eventualmente, às vezes sim, tá? Então, isso é uma discussão que, às vezes, se a gente tiver uma equipe anestésica bem, assim, digamos, bem homogênea, e sabe como o cirurgião opera já e tudo mais, às vezes fazer uma cirurgia, dependendo do tamanho dessa cirurgia, é óbvio, com anestesia local e sedação às vezes é o suficiente, mas na grande maioria das vezes hoje as cirurgias são feitas por anestesia geral. Uma coisa extremamente importante na cirurgia de coluna é a antibiótico profilaxia. Na grande maioria das nossas cirurgias, hoje em dia, a gente acaba utilizando próteses. Então, esse antibiótico tem que ser permanecido por aproximadamente 48 horas, não somente 24 horas, como é preconizado nas outras cirurgias. A sondagem vesical é uma coisa que é importante. Por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia na coluna lombar via anterior, a sondagem vesical é extremamente necessária para tirar aquela pressão que a bexiga está exercendo ali para facilitar o nosso acesso.
Quando a gente faz uma cirurgia longa via posterior também, quando vai ser uma cirurgia muito longa, às vezes a sondagem vesical é necessária para diminuir a pressão intraabdominal. Porque o que acontece, se eu tenho uma pressão intraabdominal muito alta, eu acabo tendo mais sangramento no meu local da cirurgia. Tá? Então isso aqui é um fato importante. Uma coisa que é extremamente importante é identificar as áreas de pressão do paciente, que são as áreas onde ele vai ter mais pressão sobre a máquina. Isso aí eu vou mostrar depois um slide sobre isso, que é para evitar essas úlceras de decúbito. E tem determinadas doenças, como escoliose, ou então aqueles pacientes que têm algum grau de lesão medular, seja uma lesão medular causada por uma hernia de disco, ou uma lesão medular causada por um trauma, por um tumor. E naqueles acessos, que eu vou fazer um acesso lateral à coluna lombar, eu preciso obrigatoriamente ter uma monitorização neurofisiológica e, de preferência, um potencial evocado durante a cirurgia, porque isso aqui vai nos ajudar a evitar uma lesão neurológica. Tá? Então, nesses tipos de acesso e nesses tipos de lesões, a gente sempre tem que ter a monitorização. É um fato que hoje em dia é extremamente obrigatório, tanto para o respaldo legal da própria equipe cirúrgica, como para a segurança do paciente também. Aqui algumas posições que a gente coloca o paciente para fazer a cirurgia. No caso aqui, um acesso posterior, o paciente fica em decúbito ventral. Aqui um acesso anterior à coluna cervical ou à coluna lombar, por exemplo, o paciente fica em decúbito dorsal. Aqui o paciente em decúbito lateral para um acesso, seja na região lombar, via lateral, ou seja na região torácica ou tóraco-lombar. E aqui eu tenho um outro tipo de acesso, um outro tipo de posição, que é o paciente em uma posição de joelhos, que a gente fala. Qual que é a vantagem dela? A vantagem é que ela acaba abrindo mais a região posterior da coluna lombar, às vezes facilitando os acessos ao canal vertebral. Só que o problema é que nem todo centro cirúrgico tem uma mesa disponível dessa que consiga fazer toda essa articulação e também posicionar o paciente, se for um paciente um pouco acima do peso, um paciente mais obeso, acaba sendo mais difícil, tá? Então, geralmente, na grande maioria das vezes, a maioria das posições que a gente utiliza na cirurgia é o decúbito ventral, que aí a gente consegue fazer cirurgias na coluna lombar, eventualmente também na coluna cervical. Se vocês observarem essas figuras aqui, vocês vão ver vários coxins em volta dessas áreas de pressão. Mais para frente eu vou mostrar algumas imagens. Aqui só para vocês terem conhecimento que são alguns tipos de suporte que a gente pode utilizar. Aqui são pinos de tração que a gente coloca na região temporal do paciente para fazer uma tração cervical e é utilizada quando o paciente tem uma fratura, luxação da coluna. E aqui o suporte de Mansfield, que ele é extremamente importante quando a gente vai fazer uma cirurgia na região cervical alta ou eventualmente na própria coluna cervical subaxial, né, que é de C3 até C7. Uma coisa aqui que vocês têm que observar nessa imagem, esse paciente está com um esparadrapo aqui para puxar o ombro. Essa manobra é para a gente conseguir poder identificar pelo raio-x na cirurgia as vértebras cervicais. E um outro detalhe importante, que a gente tem que tomar cuidado nessa tração, porque se eu traciono demais, eu posso fazer lesão de tronco superior do plexo braquial. Aqui é um coxinho de silicone que é utilizado para colocar na cabeça do paciente, como está aqui, o paciente fica em decúbito ventral, ele fica com esse coxinho aqui, por esse orifício o anestesista consegue enxergar os olhos do paciente vendo por baixo, né? Consegue passar o tubo orotraqueal aqui por baixo também. E a gente tem que ter extremamente cuidado nessa hora de posicionar o paciente, porque ele não pode ter pressão sobre os olhos, porque se ele tiver pressão sobre os olhos, ele pode até acordar com algum grau de déficit visual. E aqui o coxinho que a gente coloca que a gente coloca embaixo do tórax e embaixo da pelve. Algo extremamente importante que eu tenho que frisar nessa questão do posicionamento. Sexo feminino, eu sempre tenho que observar os mamilos, os mamilos têm que estar abaixo do coxim, tá? Porque senão pode acabar até fazendo necrose do mamilo. E o coxim que fica localizado na pelve, eu não posso colocar ele muito baixo, porque senão ele pode comprimir um nervo e sai entre o ligamento inguinal aí, que é o cutâneo femoral lateral da coxa. E o paciente acorda com parestesia aqui. Então, se esse coxim ficar muito baixo, ele comprime. O ideal é ele ficar abaixo da cristeria. Outra coisa importante é a angulação do braço. Eu não posso deixar o braço estendido para cá, senão o paciente pode fazer lesão de plexo braquial, tronco inferior, tá? E eu não posso deixar o braço muito
eu tenho que fazer um ângulo de 90 graus do braço com o antebraço para não fazer a lesão do ulnar aqui também. Isso parece ser coisa simples, e é simples, só que volta e meia a gente acorda com o paciente, por exemplo, com parestesia na região da mão por ter tido compressão do nervo ulnar aqui. Ou, eventualmente, uma parestesia no braço todo, até fraqueza por estiramento do plexo braquial. Durante a cirurgia, a gente tem que usar artifícios para magnificar nossas imagens, no nosso campo cirúrgico, e até para melhorar a iluminação, porque às vezes, principalmente nos acessos menos invasivos, onde são acessos com pequenas incisões na pele, a gente precisa dessa magnificação. Então, para isso, a gente acaba utilizando o microscópio. Eventualmente, pode ser utilizado lupas, os ortopedistas, na grande maioria das vezes, acabam usando lupas. Nós, neurocirurgiões, acabamos usando o microscópio porque temos familiaridade desde a nossa formação. E também tem o uso da endoscopia, né? Como eu falei para vocês, que é um outro tipo de técnica, tá? Então, não é uma coisa que é combinada, ou seja, eu não vou usar a endoscopia junto com a microscopia, eu vou usar ou a endoscopia ou o microscópio cirúrgico, que são coisas diferentes, são acessos diferentes, são cirurgias com técnicas extremamente diferentes uma da outra. Tá? Mas com a endoscopia eu consigo ter a magnificação da imagem, consigo ter a iluminação. Durante a cirurgia, a gente usa o intensificador de imagem, que é nada mais do que um raio-x transoperatório para nos dar noção de onde nós estamos, né? Outra coisa extremamente importante é conhecer a anatomia radiológica da coluna, daquele segmento que você está operando. E a gente tem um tomógrafo também, tem essa possibilidade, que é um tomógrafo que pode ser utilizado durante a cirurgia, acaba nos dando nada mais do que realizar uma tomografia. Então, eu tenho aquelas imagens em planos, em outros planos, no axial, no sagital, no coronal, que acaba sendo muito mais fácil. Ele funciona dessa seguinte maneira, tá? Aqui é o aparelho que tem um técnico específico que manipula ele coloca e depois ele fecha o arco e fica uma tomografia transoperatória. Além disso, a gente tem a possibilidade de utilizar o neuronavegador, que nos ajuda também para a colocação dos parafusos na coluna vertebral. E aqui é um exemplo de robótica. Esse braço do robô, esse planejamento cirúrgico é feito totalmente pré-operatório, ou seja, eu coloco as imagens de tomografia nesse aparelho, e com ele com essas imagens eu vou definir o tamanho do parafuso, vou definir a localização do parafuso, e esse braço do robô acaba direcionando para qual vértebra e qual o direcionamento em angulação, crânio caudal e lateromedial do parafuso, evitando assim com que esse parafuso entre no canal vertebral. E uma coisa que a gente tem que utilizar é a proteção radiológica. Como eu falei para vocês, a gente principalmente no uso do tomógrafo e do intensificador de imagem, aqui a gente tem uma alta concentração de radiografia durante a cirurgia. Tá? Então, a gente tem que fazer essa proteção radiológica. Essa proteção radiológica consiste no uso de avental de chumbos ou tungstênio e a utilização de óculos de proteção. Também é um óculos plumbífero, ou seja, ele tem uma camada de chumbo na sua lente. As luvas plumbíferas, ela protege a mão do cirurgião de levar a radiação, e eventualmente gorros plumbíferos também, que evita a exposição de radiação em relação para o cérebro. É importante isso? Qual que é a importância? O óculos para evitar catarata, tá? O gorro cirúrgico, na verdade, é mais para evitar a possibilidade de surgimento de gliomas, que são coisas que eventualmente podem acontecer, mas não é tão comprovado cientificamente. O que se sabe é que quanto o paciente, o cirurgião acaba levando mais radiação, maior a chance de ter um câncer hematológico, como um linfoma, uma leucemia. E outra coisa que é extremamente significativa e importante ter também é o seguinte: hoje em dia, a grande maioria das cirurgias, elas são minimamente invasivas. Então, quanto menos invasiva é a cirurgia, mais raio-x, mais imagem eu vou precisar durante essa cirurgia. Então, isso é extremamente importante da gente ter essa noção, e sempre utilizar o avental de chumbo, o óculos, sempre que possível. As luvas e o gorro acabam sendo um pouco mais difíceis de serem utilizados, porque são materiais que são descartáveis. Por exemplo, a luva é descartável e ela é extremamente cara. Tá? Então, isso acaba não sendo tão utilizado no dia a dia. Tá? E uma coisa que a gente sempre tem que frisar aqui é o seguinte:
não é só o cirurgião que tem que usar, é a equipe cirúrgica inteira, incluindo o circulante de sala, anestesista que está ali na sala, então todos têm que utilizar. E no pós-operatório, a gente tem que saber fazer a analgesia do paciente. E esse paciente ele tem que ter uma analgesia significativa, ele tem que ter uma analgesia boa. Por quê? Porque ele precisa deambular precocemente. Antigamente, a cirurgia de coluna, o paciente tinha que ficar deitado, sei lá quantos dias. Hoje em dia, não. O paciente acorda, tem cirurgia que o paciente vai para casa no mesmo dia. Tá? Então, a deambulação precoce é extremamente necessária. E para isso, eu tenho que fazer uma analgesia potente para o paciente. Eu basicamente utilizado um tripé, que seria o wine, os analgésicos, seja ele comum, opioide e os relaxantes musculares. Eu deixo uma mensagem aqui que não tenham medo de usar o opioide, principalmente no pós-operatório imediato, porque o paciente precisa levantar. Tá? Então, quanto mais precoce ele levantar, melhor vai ser a recuperação dele pós-operatório a longo prazo. E a fisioterapia também deve ser iniciada o quanto antes, juntamente com a reabilitação. E, em determinados casos, a gente pode utilizar órteses para auxiliar no pós-operatório dos pacientes, como um colar cervical, eventualmente um colete chamado colete de Dewitt para pacientes que têm fratura de coluna, ou então uma órtese tóraco-lombosacra. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. A minha mensagem final aqui é que é o seguinte: o trabalho em grupo é extremamente importante para o cirurgião. E uma coisa que é essencial, a gente tem que saber clínica cirúrgica. A gente não tem que saber somente operar, a gente tem que saber a clínica para depois a gente saber operar, que assim eu vou ter uma boa indicação da cirurgia, eu vou conseguir escolher aquele paciente qual que é o melhor método de tratamento cirúrgico para ele, e esse paciente possivelmente no final vai acabar se beneficiando do tratamento cirúrgico. Obrigado mais uma vez pela presença aí, e desculpe se eu não sei se eu cheguei a passar do horário, acho que no princípio Dr. Francisco, deve ter passado um pouco. Mais uma vez, eu agradeço pela participação no nosso congresso, uma excelente aula. Muito obrigado. Boa noite. Acho que a gente não teve nenhuma pergunta, mas já passou um pouquinho do horário, então a gente vai encerrar a transmissão. Beleza, então. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Até mais.